boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui já ao vivo. Hoje, segunda-feira, mais uma aula da psicanálise na prática. Aulas essas fazemos todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. Uma horinha de aula, 1h20 de aula. E depois essa aula vai lá para a área de estudos, para quem tem a nossa área de membro lá da psicanálise na psicanálise na prática, tá? Esperar o vão começar a chegar aí. Compartilhar a apostila aqui e vamos dar início. A apostila de hoje é essa. O tema é a apostila sobre o TDAH e o papel da psicanálise no tratamento. Está aqui no Zoom. Uma aula fechada comigo, professor Michel Silva, todas as segundas-feiras. Esperar o povão aí sair, tá? Deixa eu baixar dentro aí. Usar o programa, já estamos online. Usar o vivo já. Tá, vamos dar início já, tá? Sebastião, pode ficar tranquilo. Daniela tá aí. Boa noite, boa noite. Já está aqui comigo a Sebastiana, Daniela, a doutora Angelita Silva, Aline Silva. Boa noite, Aline. Gente, vocês vão perceber, antes que vocês perguntem, olha só, vocês vão perceber que eu estou bem com machucado aqui na boca, aqui. Eu tive que tomar antibiótico essa semana que passou, tomei alguns dias de antibiótico. O antibiótico estourou minha boca. Tá até meio difícil para falar, mas vai com a boca assim mesmo. Não tem problema nenhum. Só incomoda um pouco, mas não tem problema nenhum, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula. Boa noite. E se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, dá um ok que eu vou iniciar a nossa aula de segunda-feira. Já está ok aí? Está comigo aí, ó. E como eu já disse, o Bispo Augusto, Sebastiana, Aline, Daniele. Hoje nós vamos dar continuidade. A Daniele está aí. Semana retrasada, semana passada, nós não tivemos aula porque eu tive um evento onde nós estivemos palestrando ali no encontro de profissionais da beleza, da Beauty Air Brasil. Eu fui um dos palestrantes, falei sobre os medos que impedem as pessoas de crescerem, né? Medos, crenças, medo da morte, medo da pobreza. Qualquer dia eu vou trazer essa aula para vocês aqui, que são os medos que impedem as pessoas de crescer. Pode deixar que qualquer dia eu vou trazer para vocês aqui
essa aula ao vivo. E hoje nós vamos dar continuidade. Semana retrasada nós falamos sobre TDAH, que é o TDAH, tratamento. Hoje o tema da aula a apostila é sobre o TDAH e o papel da psicanálise no tratamento. Vamos ver como que a psicanálise pode ajudar, como que a psicanálise pode intervir. Vamos fazer uma apanhada aí do que é TDAH novamente, e só que agora com o papel da psicanálise no tratamento, tá? Depois você pode mandar esse link para as pessoas. Eu tenho mandado para as pessoas que têm me perguntado, tem crescido muito o índice de crianças e adultos com TDAH, tá? Geralmente está em criança, mas quando não se trata, o adulto pode ir desenvolvendo ainda esse processo de TDAH, tá? O objetivo da apostila, a compreensão do TDAH, né? Proporcionar uma compreensão abrangente do TDAH, desde a sua base neurobiológica até os impactos nas diversas áreas da vida. Outro objetivo dessa apostila é a identificação dos sintomas, né? Capacitar os leitores, vocês, psicanalistas, terapeutas, futuros terapeutas e psicanalistas, a reconhecer os sintomas do TDAH em diferentes faixas etárias, promovendo uma detecção precoce da intervenção eficaz, quase que o óculos embaçou. Outro objetivo da apostila é falar sobre uma abordagem multidisciplinar. É o que? É destacar a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento do TDAH, envolvendo profissionais da saúde, da educação e da psicologia, e nós nos enquadramos nessa. Outro objetivo é a estratégia de intervenção, fornecer estratégias práticas para lidar com os desafios associados ao TDAH, tanto no meio ambiente, no ambiente escolar, quanto no cotidiano, é o que nós vamos falar também. Suporte aos envolvidos, né? Orientar familiares, educadores e profissionais da saúde sobre como oferecer um suporte eficaz a indivíduos com TDAH, promovendo uma abordagem inclusiva e acolhedora. Outro objetivo da apostila é a desconstrução de mitos, né? Abordar mitos e estigmas associados ao TDAH, promovendo uma compreensão mais precisa e empática da condição. Então, essa apostila visa não apenas informar, mas também sensibilizar, oferecendo ferramentas práticas e conhecimentos necessários para lidar com o TDAH de maneira abrangente e integrada. Então, você pode, qualquer dúvida, mandar no chat aí, que nós lemos aqui na hora, tiramos as dúvidas, tá? E vamos dar início à nossa aula. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Vamos ver agora uma visão e suas complexidades. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, é uma condição neurobiológica que afeta crianças, adolescentes e adultos, interferindo nas áreas do cérebro relacionadas ao controle de impulsos, atenção e atividade motora. Então, o TDAH não é uma brincadeira, tá? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se é um transtorno, é porque atrapalha, porque muda toda a rotina da criança, do adolescente e dos adultos. E vai interferindo nos impulsos, né? Nas atividades motoras, na vida. Deixa eu ver o chat. Boa noite a todos. Chegou a Angélica e Sartori. Boa noite a todos. Horácio chegou também. Tá? A complexidade desse transtorno reside na interação de fatores genéticos, neurológicos e ambientais, que contribuem para o seu desenvolvimento e manifestação. Complexidade do TDAH. Vamos ver a o doutor Angélica mandou stop. Tive que trocar expresso. Complexidade do TDAH. Vamos ver as complexidades que o TDAH tem. Primeiro, qual é a complexidade do TDAH? Marisete chegou aí, ó. A multifatorialidade, a multifatorialidade genética, ou seja, vários fatores genéticos. Então, estudos indicam que uma predisposição genética para o TDAH. Múltiplos genes podem interagir, aumentando a probabilidade de manifestação do transtorno. Então, a parte genética é muito forte quando já se tem pessoas com TDAH na família. Então, é uma das complexidades relacionadas ao TDAH. Outra complexidade é a disfunção neurobiológica. Por quê? O TDAH
está associado a diferenças na atividade cerebral, especialmente em áreas relacionadas ao controle de impulsos, atenção e regulação emocional. Por isso que o transtorno é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Porque mexe com a parte motora, mexe com a parte de impulsos, mexe com a parte de atenção e mexe com a parte da regulação das emoções das pessoas. Boa noite, doutor Augusto. Depois eu vou ver lá com cuidado o PDF e responder, tá? Fica tranquilo, fica em paz. Outra complexidade do TDAH, ambiente e experiências de vidas. Fatores ambientais como exposição a substâncias durante a gravidez, complicações no parto e experiência de vidas adversas podem contribuir para o desenvolvimento e agravamento do TDAH. Então, o ambiente, experiências de vidas também são fatores como ambientais, exposição a várias situações, podem também trazer o desenvolvimento ou agravamento do TDAH. Outra complexidade é desafios na identificação e diagnóstico. É muito complexo, não é uma coisa fácil. Não quer dizer que todo mundo que não tem atenção tem TDAH. Não quer dizer que todo mundo que tem problemas cognitivos tem TDAH. Não quer dizer que todo mundo tem problemas emocionais é porque tem TDAH. Então, existe alguns sintomas que, se ficar repetitivos o tempo todo, tem como diagnosticar procurando um especialista da saúde. Porém, não é fácil, existem desafios na hora da identificação do diagnóstico. Então, a diversidade de sintomas e a sobreposição com outras condições tornam o diagnóstico desafiador. A avaliação abrangente, considerando o contexto histórico e ambiental, é crucial. Então, é difícil, porque existem outros sintomas, existem outras coisas que sobrepõem o TDAH. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil se não fizer uma avaliação mais abrangente. Olhar assim de relance não tem como. É muito complicado. A não ser quando você tem muita experiência com atendimento ou com educação infantil, você percebe logo a diferença entre crianças, né? Outra complexidade, impacto nas diferentes fases da vida. Então, o TDAH não afeta apenas a infância. Seus desafios persistem na adolescência e na vida adulta, interferindo na educação, nas relações sociais e no desempenho profissional. Então, são as complexidades que tornam o TDAH complexo e tem que buscar ajuda e tratamento. Compreendendo o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma análise bem detalhada. Definição e sintomas do TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, é uma condição neurobiológica que afeta a capacidade de uma pessoa em prestar atenção, controlar impulsos, né? Controlar impulsos e regular a atividade motora. Então, essa é a definição de TDAH. Os principais sintomas de TDAH incluem, primeiro, desatenção. Não começa a se enquadrar aí nessas coisas, não, porque é complicado. Desatenção, dificuldade em manter o foco em tarefas, frequentemente resultando em erros por descuido, esquecimento de detalhes e dificuldade em seguir instruções. Se você passa por isso, fica tranquilo. Outro sintoma de TDAH é a hiperatividade. O que é isso? Excesso de atividade motora, especialmente em situações inadequadas. Ó, desatenção. Eu estou falando com vocês. O telefone acendeu, eu já fiz assim. Você tem que criar mecanismo para você. Já fiz. Já tirei, já coloquei em outro modo aqui. Entendeu? Então, hiperatividade é o excesso de atividade motora, especialmente em situações inadequadas. Isso pode se manifestar como inquietação, a pessoa fica inquieta, batendo a perna o tempo todo, a incapacidade de permanecer sentado, fala excessiva, pessoas que falam demais, tá? Isso tudo está incluso na hiperatividade. Outro sintoma é impulsividade.
tomada de decisões rápidas, sem considerar as consequências, interrompendo os outros e dificuldade em guardar sua vez. Está se colocando aí? Está se enquadrando? Então, outro sintoma de TDAH é impulsividade. Tomada de decisões rápidas, sai falando, sem considerar as consequências. É o mesmo que o sanguíneo, né? Dos temperamentos. Ele sai interrompendo os outros o tempo todo e tem uma dificuldade muito grande de guardar a sua vez. Então, outros sintomas. Agora, vamos ver os diagnósticos e critérios de avaliação. Acabamos de ver os principais sintomas, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Agora, nós vamos ver diagnóstico e critérios de avaliação. Então, o diagnóstico de TDAH é complexo e geralmente requer a avaliação de um profissional da saúde especializado. Os critérios de diagnóstico, conforme o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, inclui a presença persistente e inadequada dos sintomas mencionados lá em cima. O diagnóstico é estabelecido após a exclusão de outras condições médicas ou psicológicas que possam explicar os sintomas. Então, não é fácil um diagnóstico de TDAH. Primeiro tem os sintomas, que é desatenção, hiperatividade, impulsividade, mas os profissionais da saúde, o neuropediatra, o psiquiatra, eles vão fazer exames segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, e nesses exames vão ver se não existe outro tipo de transtorno, ou outro tipo de dificuldade, outro tipo de doença, que aí eles vão excluindo até chegar ao diagnóstico de TDAH. Então, não pode sair falando tudo que a pessoa tem TDAH. Não. Até porque nós, psicanalistas, nós damos laudos, damos diagnóstico, mas não emitimos diagnóstico. O neuropediatra, o psiquiatra, eles já emitem o diagnóstico. Nós olhamos, interpretamos, pesquisamos, buscamos na família, buscamos nos comportamentos, inclusive a aba pode ajudar, a terapia aba, e para poder diagnosticar, de reconhecer, né, olhar e ver realmente. Fatores de risco e causas subjacentes do TDAH. Primeiro, genética, né? Então, existe um forte componente genético no TDAH. Indivíduos com parentes de primeiro grau afetados têm maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Então, alguns fatores de risco e causas subjacentes, a primeira é essa, é a genética. Então, é muito forte quando se tem parente de primeiro grau que tem TDAH e teve que procurar atendimento, tratamento, tem uns que nem procuram. Então, a probabilidade de você desenvolver é muito grande, ou de alguém desenvolver, se tem parente de primeiro grau. Outro fator de risco é fatores pré-natais e perinatais. O que é isso? Exposições à substância durante a gravidez, complicações no parto e baixo peso ao nascer são fatores que podem aumentar o risco de TDAH também. Fatores pré-natais e fatores perinatais. E também experiências traumáticas também pode influenciar. Então, traumas precoces, como abuso ou negligência, pode contribuir para o desenvolvimento do TDAH. Esses traumas precoces são traumas na infância, porque uma criança que foi abusada, uma adolescente, são traumas precoces, são traumas da infância. Se não tratado, principalmente abuso e negligência, se não tratado, a criança vai desenvolver possivelmente uma ansiedade, um TDAH, que aí fica imperativa, fica desatenta, sem atenção. Imagina uma criança assim, de 2, 3, 4, 5 anos sendo abusadas, e como que ela vai ter cabeça para pensar? E muitas vezes é ameaçada pelo abusador, muitas vezes a família não acredita, né? Muitas vezes não leva para frente, e a criança fica com aquele pensamento que os pais não fizeram nada. Então, as experiências traumáticas precoces é muito complicado. Outro fator de risco é o ambiente familiar. Então, um ambiente familiar desorganizado ou com baixo suporte emocional pode influenciar
no desenvolvimento do transtorno. O Winnicott falou isso, Melanie Klein falou isso, Bion falou isso. A atenção dos primeiros cuidadores, que são os pais. Os primeiros cuidadores pode ser qualquer pessoa que se responsabiliza pela formação dessa criança. E o ambiente que ela vive é que vai determinar também a vida emocional. A Sebastiana mandou: professor, não sei se é todos, mas o áudio está baixo para mim, congelando a imagem. Gente, bota para mim se está congelando a imagem e o áudio está baixo. Coloca para mim, por favor. Se está ok, coloca ok. A Alice falou que está ok. Mais uns 2, 3, por favor. Somos 14 aqui na aula. Tem mais aí. A Kátia falou que está ok. O Horácio falou que está ok. A Gislene, eu te aconselho, ô Sebastiana, sai da sala, às vezes é a sua internet, e volta, para ver se vai melhorar, tá? Porque umas 5 pessoas aqui disseram que estão ok. Está dando para ouvir e não está travando. Mas pode ser a instabilidade da internet, tá bom? Ambiente familiar, já falei. Outro fator de risco do TDAH são lesões cerebrais. Deixa eu ver aqui o chat. Tá, vou sair e voltar. Show. Lesões cerebrais, tá? Danos cerebrais, seja por lesões traumáticas ou condições neurológicas, pode estar associado ao TDAH também. Exposição, outro fator de risco, exposição a toxinas. A exposição a toxinas ambientais, como chumbo, pode ser um fator de risco para o TDAH. Então, compreender a interação complexa desses fatores é crucial para abordar o TDAH de maneira abrangente, considerando tanto os aspectos biológicos quanto os ambientais. O tratamento geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo intervenções comportamentais, psicoeducacionais e, em alguns casos, o uso de medicamentos específicos. Então, o tratamento de TDAH vai ter que ter uma intervenção comportamental para mudança de comportamento, para criar novos comportamentos, uma psicoeducação para a pessoa, para a criança aprender a se adaptar a novos métodos, a novos comportamentos, e, em alguns casos, vai ter que ter o uso de medicamentos específicos. Se sair um neuropediatra, se um psiquiatra, ele pode fazer a avaliação melhor. Capítulo 2, abordagem de tratamento convencionais. A abordagem do tratamento de TDAH, terapia farmacológica, nós vamos ver, terapias comportamentais, psicoeducação e suporte, é o que nós vamos ver. Boa noite, a Fernanda chegou, tá? Então, nós vamos ver algumas abordagens de tratamentos convencionais para o TDAH. Primeiro, terapia farmacológica. Então, a terapia farmacológica é frequentemente uma parte integral do tratamento do déficit de atenção de hiperatividade. Então, medicamentos estimulantes como metilfenidato e anfetaminas são comumente prescritos para ajudar a melhorar a atenção, reduzir a impulsividade e controlar a hiperatividade, tá? Então, existe o tratamento farmacológico e, em muitos casos, vamos precisar, tá? Impossibilidade de controlar a hiperatividade. Esse medicamento age regulando neurotransmissores no cérebro, proporcionando alívio dos sintomas. No entanto, a decisão de iniciar a terapia medicamentosa deve ser feita em consulta com um profissional da saúde, considerando fatores individuais e potenciais efeitos colaterais. Então, todas as vezes que você receber uma criança com TDAH, um adolescente, ou um adulto, você já precisa perguntar. Se for criança, seu filho faz uso de remédio? De remédio? Adolescente, adulto, a mesma coisa. Você faz uso de remédio para TDAH? Ah, faço. Quais? Eles vão te dar. Você pega, vai na internet, pesquisa. Hoje os médicos pesquisam para poder prescrever uma receita. Um tempo desse aí, eu não me senti bem, fui no médico. Eu tive algumas dores. O médico pegou e botou no Google qual o remédio. Eu falei, poxa, fiquei 2 horas e meia lá fora esperando para você botar no Google o remédio que eu tinha que tomar. Se tivesse ter feito isso em casa. Mas, infelizmente, é assim. Então, quando você pegar um paciente com TDAH que faz terapia farmacológica, você pega o nome dos remédios, pesquisa efeitos colaterais, o que pode causar, para que serve, qual o neurotransmissor que ele regula, tá? Ou diminui, tá? Os neurotransmissores ali, e você vai fazer essa pesquisa. Não esqueçam de beber água, tá, gente? Outra terapia é terapia comportamentais. Então,
As terapias comportamentais desempenham um papel crucial no manejo do TDAH, especialmente em crianças. A abordagem como a terapia cognitiva comportamental, estou preparando uma aula sobre terapia cognitiva comportamental, pode ficar tranquilo, visam ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades para gerenciar comportamentos impulsivos, melhorar a organização e a concentração e promover estratégias eficazes de enfrentamento. A terapia comportamental pode envolver a colaboração com pais, professores, outros cuidadores, para criar um ambiente de suporte consistente. Então, a terapia, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, vem com estratégias para mudar o comportamento da criança com TDAH e da pessoa que tem TDAH. Outra terapia é a psicoeducação. O que é isso? A psicoeducação é um componente fundamental do tratamento do TDAH. Por quê? Proporciona informações detalhadas sobre transtornos, seus sintomas, impactos e opção de tratamento, não apenas para o paciente, mas também para a família e educadores, é essencial. Então, você precisa... Essa aula é importante para nós, tanto a de TDAH da semana retrasada, tanto a dessa, essa está com uma ênfase mais na psicanálise, é o quê? É a psicoeducação. Eu sempre falo, o psicanalista, ele é um educador, porque você recebe uma criança, um adolescente, um adulto com TDAH, você vai ter que fazer com que ele entenda o que é que ele tem, a família entenda, os educadores entendam. Isso é essencial, fazer com que a família entenda, com que ele entenda. Não. Você sabe o que é TDAH? TDAH afeta nisso, nisso, nisso. Afeta no seu neurotransmissor, aí tem impulsividade, tem desatenção, tem hiperatividade, não consegue ficar parado. Então, é uma psicoeducação mesmo. Porque a compreensão do TDAH contribui para um ambiente de apoio mais informado, reduzindo o estigma associado à condição e promovendo estratégias eficazes de manejo. No âmbito escolar, impede dos professores ou as pessoas que trabalham na escola ali, diretores, ficam, garoto levado, garoto não para de correr, garoto não sossega, garoto não para com a mão, garoto não presta atenção na matéria, é desatento, não consegue se concentrar. Quando se tem uma psicoeducação do ambiente escolar, então a escola passa a ter um olhar diferenciado para essa criança. Um olhar de quem realmente está sofrendo com sintomas de TDAH. Então, isso é muito importante. Quando você pegar um paciente com TDAH, você saber informar isso para ele. Eu já fui em escola conversar com o diretor sobre paciente meu. Fui lá, conversei. Teve um aluno que eu fui conversar que ele estava prestes a ficar reprovado. Ele começou a fazer tratamento comigo. Eu fui lá, conversei com o diretor, conversei com os professores. E, graças a Deus, também sou professor. Então, consegui criar um ambiente onde todo mundo se empenhou um pouco mais. Não que o professor não se empenhe. Já temos tanta demanda. Eu tenho um sexto ano. Amanhã eu pego esse sexto ano. Não, quarta-feira de manhã. 7h10 da manhã eu entro numa sala com 36 adolescentes de manhã cedo. Eu fico de 7h10 com eles até 8h30, 8h40 da manhã. Então, não é fácil. Às vezes o professor não está sem tempo, sem condição de poder ter uma visão com uma criança específica ou crianças específicas. Então, a psicoeducação é muito bom. Outro é o suporte social e familiar, porque o suporte social e familiar desempenha um papel vital no tratamento do TDAH. Oferecer suporte emocional, criar estruturas de rotina, promover a comunicação aberta e participar ativamente no manejo dos desafios diários contribui significativamente para o bem-estar do indivíduo com TDAH. Outra coisa importante, então, grupos de apoio e redes podem fornecer, cadê o grupo de suporte? Está ali. Aí, grupos de apoio e redes sociais podem fornecer um espaço valioso para compartilhar experiências e estratégias de enfrentamento. Quem não criou, eu tenho 2 aulas no YouTube que falam sobre criação de grupos de trabalho baseado em bio, grupos terapêuticos, porque abrir grupo terapêutico é muito sério, é muito trabalhoso, não é qualquer um que pode abrir, achar que uma roda de conversa é um grupo terapêutico, não é. E está faltando aí no mercado grupo terapêutico
para apoio de TDAH. Está faltando. É mais um nicho que aparece para nós, psicanalistas, tá? Uma roda bem estruturada, com tarefas, com exercícios comportamentais, para pais, para crianças, para adolescentes. Pode abrir vários nichos, um grupo de crianças, um grupo adolescente, um grupo para pais, poder lidar. Então, isso é muito importante. Abordagem multidisciplinar. Uma abordagem multidisciplinar envolvendo profissionais de saúde, educadores, psicólogos, psicanalistas, outros especialistas, é essencial. A colaboração entre diferentes áreas permite uma compreensão abrangente do contexto do indivíduo e ajuda a adaptar a estratégia de tratamento de acordo com as suas necessidades específicas. Eu vou falar, tem até um capítulo lá na frente, lá, vou falar para vocês, eu sempre vou falar para vocês isso. O psicanalista não pode achar que ele é a última Coca-Cola do deserto. O psicanalista não pode achar que ele sozinho vai resolver tudo. Ele sozinho não vai resolver tudo. Autismo, TDAH, problemas comportamentais, precisa-se de uma abordagem multidisciplinar. Se falamos de TEA, então, precisa de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, TDAH também. Precisa de um terapeuta ocupacional, muitos vão precisar de um fonoaudiólogo, muitos vão precisar de uma meditação, de um yoga. Então, é de suma importância entender que o psicanalista não trabalha sozinho. Então, ao combinar essas abordagens, é possível criar um plano de tratamento abrangente e personalizado para melhorar a qualidade de vida de indivíduos com TDAH, promovendo o desenvolvimento de habilidade e adaptação bem-sucedida em diferentes áreas. Então, é de suma importância você entender que precisa-se de o quê? De uma abordagem multidisciplinar. Você tem o seu papel, você, psicanalista, é importante. Hoje nós estamos muito bem requisitados, tá? E na sociedade, graças a Deus, nós estamos com um time muito bom. Eu quero 5% dos melhores psicanalistas. Eu sempre falo, nós temos muitos alunos. Temos 17 aqui agora estudando, uma segunda-feira, passou o final de semana. Para mim, hoje, os 17 que estão aqui são os melhores psicanalistas que eu tenho. Os melhores do Brasil, vão ser os melhores. Por quê? Está numa segunda-feira, trabalhou o dia inteiro. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Está aqui, já são 8 horas, já estão uma meia hora de aula. Está aqui comigo, e isso, para mim, importa o quê? Que vocês estão querendo crescer cada vez mais. Aqui já tem profissionais formados, aqui tem profissionais em formação, aqui tem membros da Sociedade Mente Renovada. Então, para mim, eu acho vocês extraordinários. Eu gosto de ensinar, eu tento dar o meu melhor hoje. Eu tinha vários motivos hoje para não ter aula hoje. Boca machucada, eu andei o dia inteiro resolvendo situações, mas eu estou aqui porque eu gosto. E ver vocês aqui é muito bom. Capítulo 3. O papel da psicanálise no tratamento do TDAH. Vamos beber uma água. Gente, beba água. Tem feito muito calor no Brasil todo, tá? Bebam água. Qualquer dúvida, é só mandar no chat aí, tá? O papel da psicanálise no tratamento do TDAH. A psicanálise como abordagem terapêutica, investigação das causas subjacentes e compreensão da dinâmica emocional do TDAH. A psicanálise como abordagem terapêutica. A psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, é uma abordagem terapêutica que busca compreender e tratar questões psicológicas através da exploração do inconsciente. No contexto do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH, a psicanálise pode oferecer uma perspectiva única ao explorar as camadas mais profundas da mente, investigando experiências passadas, traumas e dinâmicas familiares que podem contribuir para a manifestação dos sintomas. A Fernanda botou o quê? Este material escrito tem como termos acesso? Estou estudando para fazer o TCC sobre TDAH. Tem sim, tem sim. Só você falar com a Diana depois. Ajuda nós aí que você vai ter sim. Fica tranquila, tá? A importância da investigação das causas subjacentes. Aliás, tem a de TDAH, semana retrasada, e tem essa hoje, TDAH, com o papel da psicanálise no TDAH, tá?
Importância da investigação das causas subjacentes. A investigação das causas subjacentes do TDAH, sob uma lente psicanalítica, pode revelar insights cruciais sobre a origem dos sintomas, traumas não processados, experiências familiares significativas e conflitos emocionais podem desempenhar um papel importante. A psicanálise busca identificar esses elementos para promover uma compreensão mais profunda do indivíduo e orientar o tratamento de maneira mais eficaz. Então, a importância de investigar as causas que já vêm com o paciente TDAH. Próximo, compreensão da dinâmica emocional no TDAH. A dinâmica emocional no TDAH é complexa, envolvendo desafios no controle emocional, respostas impulsivas e sensibilidade aumentada às experiências externas. A psicanálise examina como que esses padrões emocionais se desenvolvem, buscando entender as defesas psicológicas que podem surgir como estratégia de enfrentamento. Então, compreender a dinâmica emocional permite a construção de ferramentas terapêuticas personalizadas para lidar com esses aspectos específicos do TDAH. Então, a compreensão da dinâmica emocional é muito importante, é o que nós vivemos, é o que nós fazemos, compreender esse emocional. Exploração do inconsciente e processo terapêutico. A psicanálise utiliza técnicas como livre associação e a interpretação de sonhos para explorar o inconsciente do paciente. Essa exploração profunda pode revelar padrões de pensamentos, emoções reprimidas e conflitos não resolvidos que contribuem para os desafios apresentados pelo TDAH. O processo terapêutico busca trazer à consciência esses elementos, promovendo a aceitação e a transformação. Lembrando que o TDAH não é uma sentença de morte. O TDAH é para procurar uma ajuda e ali começar a mudar os comportamentos, mudar o emocional, o inconsciente, mudar tudo. Integração com outras abordagens. Embora a psicanálise ofereça uma valiosa perspectiva na compreensão de causas subjacentes e dinâmicas emocionais do TDAH, é frequentemente integrada com outras abordagens terapêuticas, como a terapia cognitiva comportamental e a psicoeducação. A abordagem integrativa visa fornecer uma gama abrangente de estratégias terapêuticas, atendendo às diversas necessidades do indivíduo. Ao considerar o TDAH sob a perspectiva psicanalítica, é possível enriquecer a compreensão do transtorno, explorando não apenas os sintomas manifestos, mas também as raízes profundas que moldam a experiência única de cada indivíduo. Essa abordagem holística pode contribuir para estratégias terapêuticas mais complexas e personalizadas. Capítulo 4. Psicanálise e TDAH na prática. Explorando a relação terapeuta-paciente, estratégia para lidar com a impulsividade e abordagem da inatentividade na psicanálise, aquilo que não é autêntico. Relação terapeuta-paciente. A base da terapia psicanalítica reside na construção de uma relação sólida entre terapeuta e paciente, a aliança terapêutica. Se não houver essa aliança, não tem terapia, não tem psicanálise. Essa relação é um espaço seguro onde o paciente pode explorar suas emoções, pensamentos e experiências. A empatia, a escuta ativa e a aceitação incondicional são essenciais para estabelecer uma conexão terapêutica significativa. Ou seja, você tem que ter empatia pela história da pessoa, pela vida das pessoas, uma escuta ativa e uma aceitação incondicional, sem discriminação, sem recriminação, sem preconceitos, tá? O ambiente tem que ser seguro, a pessoa tem que se sentir segura, por mais que ela tenha TDAH, ela vai ter movimentos, você não pode, dentro de um consultório, uma relação terapeuta-paciente, para de mexer a mão, para de botar a mão no nariz, para de bater a perna, você não pode fazer isso. Você tem que ter empatia, você tem que colocar no lugar dele. Pô, imagina, como é que deve ser ficar o tempo todo mexendo a mão? Como é que deve ser ficar o tempo todo batendo os pés? Como é que é ficar o tempo todo agitado? Você tem que se colocar no lugar dele, tá? Então, o terapeuta, ao proporcionar um ambiente acolhedor, incentiva a expressão livre e a reflexão profunda. Então, a primeira coisa para que haja um atendimento
entre um entendimento entre TDAH e psicanálise na prática é a relação terapeuta e paciente. Você precisa ter empatia, você precisa fazer com que ele entenda que aquele é um ambiente seguro, onde tudo que ele vai falar vai ficar ali, que ele vai poder falar o que ele quiser, sem ter preconceito, sem ser discriminado e sem ser recriminado por ninguém. Tá? Segundo, estratégias para lidar com a impulsividade. A impulsividade é um desafio significativo no TDAH. E as estratégias para lidar com essa característica podem ser integradas à abordagem psicanalítica. O terapeuta pode explorar, junto com o paciente, os padrões de impulsividade, identificando gatilhos emocionais e desenvolvendo técnicas de autorregulação. A terapia focada na conscientização do momento presente e na antecipação das consequências pode ajudar o paciente a desenvolver habilidades para tomar decisões mais ponderadas, sem muita impulsividade. Você pode usar o mindfulness, você pode usar uma meditação guiada, uma meditação plena, você pode usar para tirar essa impulsividade dele e ele ter decisões mais ponderadas, mais tranquilas. Abordagem na inatentividade na psicanálise. Na psicanálise, a inatentividade pode ser explorada em profundidade para compreender as raízes psicológicas desse padrão. O terapeuta pode investigar eventos passados, experiências familiares e conflitos emocionais que possam contribuir para dificuldades de concentração. A análise do inconsciente pode revelar aspectos não resolvidos que influenciam a atenção e a focalização. O objetivo é trazer à consciência esses elementos, permitindo ao paciente enfrentar e trabalhar com eles. Então, essa abordagem dessa inatentividade, que é uma coisa que não é autêntica, você pode ajudar, trazendo à consciência esses elementos, permitindo ele enfrentar e trabalhar isso. Abordagem psicanalítica e autocompaixão. A psicanálise também pode enfatizar a importância da autocompaixão no processo terapêutico. Ao compreender as origens dos desafios do paciente, a terapia pode promover uma aceitação gentil de si mesmo. A exploração das experiências passadas pode fornecer insights que ajudam a reduzir a autocrítica e a promover uma atitude mais compassiva em relação às suas próprias dificuldades. Então, essa abordagem psicanalítica pode fazer com que ele tenha autocompaixão dele, que ele seja gentil com ele mesmo, porque a pessoa que está sofrendo TDAH, pela impulsividade, pela hiperatividade, pela desatenção, ela acaba se culpando por errar muito, por esquecer muitas coisas, ela acaba se punindo muito. Então, quando você usa uma abordagem psicanalítica, uma autocompaixão, para ela aprender a ser mais gentil com ela, não só com o TDAH, mas com todas as pessoas, você pode usar essa técnica psicanalítica. Seja mais gentil consigo mesmo, você se cobra muito. Eu já fui assim, já me cobrei muito, hoje eu não me cobro nada. Hoje eu não coloco mais expectativa em nada. Vou falar de verdade para vocês. Eu não coloco expectativa em mim, eu não coloco expectativa em pessoas, eu não coloco expectativa em situações. A minha expectativa está em Deus. E eu sei que todas as coisas eu posso nele. E eu vou conseguir. Mas expectativa, porque a expectativa tira a sua energia. Eu já vivi muito cansado, sem energia. Fazer um evento, expectativa, não tem expectativa de nada. A CGL que a Sator estiver aí, nós criamos um evento agora, de tarde. E eu não tenho expectativa. Não tenho. Depois eu vou falar para vocês o que é. Não tem essa expectativa. Tá? Outra coisa é a integração de técnicas cognitivas e comportamentais. Enquanto a psicanálise oferece uma abordagem exploratória e reflexiva, a integração de técnicas cognitivas e comportamentais pode ser benéficas. Estratégias práticas para a quebra de tarefas em etapas menores e a criação de rotinas podem ser incorporadas para ajudar o paciente a lidar com os desafios da inatentividade no dia a dia. Então, ao unir a abordagem psicanalítica, a compreensão das características específicas do TDAH, é possível criar um ambiente terapêutico que atenda às necessidades únicas do indivíduo, explorando não apenas os sintomas visíveis, mas também os aspectos mais profundos da experiência psicológica. E está faltando profissionais
que atendam ao TDAH. Está faltando profissionais cultos, nisso que eu estou te falando. Está faltando. Eu estou fazendo essas aulas à toa. Eu tenho pesquisado. Está aqui, ó. A Cícera mandou. É verdade isso. Meu filho veio me falar que tinha medo da gente abandonar ele porque ele não para e era muito assim, de forma que não se comportava. Realmente, na prática, vejo isso, que eles sofrem por ser assim. Sofrem de verdade. Tá? Capítulo 5. Psicanálise e TDAH na infância e na adolescência. A contribuição da psicanálise no manejo do TDAH em crianças e adolescentes. Estratégia para pais e intervenção escolares. Primeiro, entendendo as dinâmicas do inconsciente. Vamos beber água, beba água também. A psicanálise oferece uma abordagem única para entender as dinâmicas inconscientes que podem contribuir para os desafios do TDAH em crianças e adolescentes. O terapeuta pode explorar traumas, conflitos familiares não resolvidos e padrões comportamentais, proporcionando uma compreensão mais profunda das origens dos sintomas. Estabelecendo uma comunicação com a criança. O terapeuta psicanalítico pode ajudar a criança a expressar suas emoções, pensamentos e preocupações, criando espaço terapêutico seguro. Isso promove a comunicação aberta, permitindo que a criança compartilhe suas experiências e desafios de maneira mais eficaz. Então, tem que estabelecer uma comunicação com criança. Aí tem algumas pessoas que falam que criança não faz feedback. Criança faz feedback, sim. Se você souber ter a comunicação certa, você faz. Eu já me peguei aprendendo matemática, sentado no consultório com o meu paciente, criança, ensinando ele matemática. Então tem que ter uma comunicação para você chegar onde você quer. Dá trabalho. Psicanálise, terapia, não é fast food. Pum, passou no drive, comprou, comeu. Não é receita de bolo. Pega 2 ovos, meia xícara de manteiga, meia xícara de farinha de trigo, bate tudo e dá. Não, cada ser, cada pessoa individual. E você vai testando as técnicas para poder ajudar. Desenvolvendo um mecanismo de autorregulação, isso é muito importante. A psicanálise pode contribuir para o desenvolvimento de mecanismo de autorregulação. O terapeuta trabalha com a criança para identificar gatilhos emocionais, promover a consciência do momento presente e desenvolver estratégias para lidar com impulsividade e distração. Então, você psicanalista, nós psicanalistas terapeutas, podemos criar mecanismo de autorregulação, desenvolver mecanismo para que ele se autorregule, para que ele comece a criar estratégias junto com ele para diminuir a impulsividade, para diminuir a distração. Então, quem tem TDAH distrai muito rápido. Ele não consegue fazer 2 coisas. Eu não consigo. Ou eu estou prestando atenção em vocês, ou eu estou prestando atenção no celular. Eu não posso. Se alguém gritar lá fora, um cachorro latir ou a porta mexer, eu me desconcentro na hora. Então, eu entro no meu mundo para poder estar aqui, para poder me concentrar. Então, é um processo de quê? Desenvolvimento de mecanismos de autorregulação. Você tem que se conhecer e criar para você. Hoje, uma mãe, Gigiane botou, hoje uma mãe me pediu ajuda para tratar a filha dela, que morre de medo de homens. Indiquei a doutora Fátima para fazer o acompanhamento. Tem que analisar aí por que ela morre de medo de homens. Tá? Tem que analisar isso. Isso é muito sério. Bom, acompanha lá, tá? Fica com a doutora Fátima lá e vai ser bom, tá? Depois eu quero falar com vocês, gente, tá? Depois me chama. Chegou mais mensagem, vamos ver. Mais uma? Não, foi essa mesmo. Ela só tem 2 anos, olha só, complicado. Promovendo a autoestima e resiliência. Ao explorar as experiências passadas da criança, a psicanálise pode ajudar a fortalecer a autoestima e a resiliência. Entender e aceitar as origens dos desafios do TDAH pode contribuir para uma perspectiva mais compassiva e uma maior capacidade de enfrentamento. Então, precisa se promover uma autoestima e a resiliência do paciente com TDAH.
Estratégias para pais. Vamos ver agora. Estratégia para pais, isso é muito bom. Grupo de apoio para pais que têm crianças com TDAH é muito importante. Isso é um novo nicho. Isso vai dar certo. Participação ativa na terapia. Os pais desempenham um papel crucial no manejo do TDAH. Participar ativamente na terapia psicanalítica da criança, compreendendo os insights do terapeuta e aplicando estratégias sugeridas em casa é fundamental. Então, você terapeuta, primeira estratégia, você tem que colocar a participação ativa dos pais na terapia. Os insights que você tem que passar para os pais. E as estratégias criar e dar para ele usar em casa. As estratégias não é só para o consultório. Na hora que você tiver, você vai fazer o seguinte. Aí você pode fazer no consultório. Você vai ler em 10 minutos e descansar 5. Ler 10, descansar 5. Então, isso tem que ser em casa. Você vai olhar só para as imagens agora. Não se pegue na escrita. Em casa vai fazer também o mesmo exercício. Então, é de suma importância. Comunicação aberta e apoio emocional. Estabelecer uma comunicação aberta com a criança, fornecendo apoio emocional, incentivando a expressão de sentimentos, é essencial. Os pais podem criar um ambiente que promova a confiança e a compreensão. Estabelecendo rotinas e estruturas. A criação de rotinas e estruturas consistentes em casa ajuda a criança a lidar com os desafios da inatentividade, que é aquilo que não é autêntico, e da impulsividade. Tá? Isso oferece previsibilidade, facilitando a autorregulação. Então, vimos aqui as estratégias para os pais. Agora vamos ver intervenções em ambiente escolar. Vamos ver a intervenção em ambiente escolar. Colaboração entre professores e terapeutas. A comunicação eficaz entre professores e terapeutas é crucial. Estratégias utilizadas na terapia podem ser compartilhadas com educadores para promover consistência nas abordagens, tanto na escola quanto em casa. Eu falo de concentração. Meu filho chegou, agora que a minha esposa já bateu aqui o menorzinho, tum, 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 na porta. Eu já fui lá ouvir o barulho. Então, você tem que criar mecanismo. Eu já voltei para cá. Então, isso é a colaboração entre professores e terapeutas. Adaptação no ambiente de aprendizagem. A psicanálise pode orientar adaptações no ambiente escolar, considerando as necessidades específicas da criança com TDAH. Isso pode incluir estratégia para melhorar a atenção, proporcionar intervalos regulares e criar métodos de aprendizagem mais interativos para a criança. Isso tudo tem que ser conversado em terapeuta e escola. Aí eu me pergunto, terapeuta pode ir na escola? Pode, se apresenta, dá a sua credencial e vem aqui para conversar sobre o aluno tal, que é meu paciente, meu cliente. Promoção de relacionamentos positivos. Intervenção psicanalítica pode enfocar enfocar o desenvolvimento de relacionamentos positivos na escola, incentivar a socialização e a compreensão dos colegas pode contribuir para o ambiente de apoio. Aquilo que nós falamos, quando se há uma psicoeducação, você vai na escola, conversa com a diretora, com os professores, com todos ali, elas começam a ter uma visão diferente para crianças que sofrem com TDAH. Então, a psicanálise, ao se integrar ao manejo do TDAH em crianças e adolescentes, oferece uma abordagem abrangente que não apenas trata os sintomas, mas busca entender as raízes profundas dos desafios enfrentados. As estratégias para pais e intervenções escolares, quando alinhadas com essas abordagens, podem proporcionar suporte significativo para o desenvolvimento saudável da criança. São 8h21, começamos 7h30. Temos o capítulo 6 ainda, abordagem psicanalítica específica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos falar de Donald Winnicott, análise de sonhos. Deixa eu terminar o capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6. Abordagens psicanalíticas específicas. Cadê? Pode levantar a mão, pode falar aí, Diana, enquanto eu vou tomar uma água. Meu WhatsApp está aqui lotado de perguntas. Que é o povo querendo saber. Aqui, gente, no chat, faça aí.
Muito bom. Querendo saber sobre se vai ter certificado de TDAH igual de autismo. Meu Deus, vai ser tanto certificado. Pior que eu estava pensando nisso. Estava pensando nisso. Podem ficar tranquilos que a gente vai resolver isso daí. Qual outra pergunta? Só essa que está surgindo bastante aqui. Vamos Bastante ver. mesmo. Vamos ver. Gente, o acesso é a mesma do autismo, né? Quem quiser ter acesso pode vir falar aqui comigo. Tem um valorzinho por fora. O valor é bem simbólico, tá, gente? Não é alto, é bem simbólico mesmo. E aí o doutor Michel já liberou o certificado aí para o pessoal para o TDAH. Já tem para o autismo e agora para o TDAH. Tudo de bola. Bom, são 2 horas de TDAH. Essa com ênfase na psicanálise. São 8h23. Capítulo 6. Ainda tem um capítulo 6. Quer ver? Eu tenho o capítulo 7. Vamos voltar no capítulo 6, que eu gostei do capítulo 6. A teoria das pulsões e o TDAH. Vamos lá. Na psicanálise, a teoria das pulsões de Sigmund Freud pode ser aplicada para entender o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH que está muito na moda agora. Mas tem muitas aberrações, misericórdia. Escola, então. As pulsões sendo forças motivacionais. Quem lembra, vamos relembrar, pode falar muito de pulsão de vida e pulsão de morte. Essas pulsões são as forças motivacionais que o ser humano tem. Todo mundo tem uma hora que tem a pulsão de vida, tem uma hora que tem a pulsão de morte. Tem que ter um equilíbrio entre elas. Se a pulsão de vida fala muito alto, legal. Mas se a pulsão de morte fala mais alto, essa motivação vai se perdendo. Então, as pulsões, sendo forças motivacionais, podem influenciar os comportamentos impulsivos e hiperativos observados no TDAH. A análise das pulsões pode revelar aspectos inconscientes relacionados a impulsos e necessidades não satisfeitas, contribuindo para a compreensão mais profunda dos sintomas e direcionando estratégias terapêuticas específicas. Então, através da teoria das pulsões, som de vida, de morte, você consegue ir no inconsciente e buscar ali onde está, às vezes, a imperatividade, os impulsos, o comportamento, você consegue observar. Deixa eu ver, chegou uma mensagem aqui, ó. Aqui, a Angelita mandou aqui. Eu estabeleci um horário específico para atividades extraescolares, em um lugar sem nenhum ruído, somente a escrivania e o material utilizado para aquela atividade. Para ir aos lugares, e adotei a pulseira vermelha, e ela olhava para lembrar que ela precisava se policiar no comportamento. Muito bom. Estratégias. Podem usar aí, gente, nos seus consultórios. Tá? A contribuição de Winnicott à formação do self. Dono de Winnicott, um psicanalista pró-freudiano, trouxe contribuições valiosas para a compreensão do desenvolvimento infantil e da formação do self. Lembra? Formação do self, através da mãe, o olhar, os primeiros cuidadores, vai interferir muito na vida emocional da criança. Então, a compreensão do desenvolvimento infantil na formação do self. No contexto de TDAH, a abordagem de Winnicott destaca a importância do ambiente cuidador para o desenvolvimento saudável do self. O que o Winnicott falou? Que o ambiente facilitador e os primeiros cuidadores, sendo atenciosos, cuidando daquele self. Self é você tirar foto de você mesmo, né? Então a criança ela tem o self da própria mãe do primeiro cuidador. Quando isso é saudável, é saudável, o que acontece? Há um emocional bem estruturado. Quando não há esse contexto, não há um ambiente facilitador, não há nada disso, isso vai criar. Aí também tem o seio bom, o seio mal. É a atenção que as crianças têm ali num ambiente seguro. Porque isso vai interferir o quê? Vai consistir para a criança com TDAH. Então, um ambiente seguro, uma atenção é melhor. Então, o que vai acontecer com isso? Vai promover uma formação do self mais equilibrada e resiliente. Então, o Winnicott falou que quando há essa tensão, esse ambiente facilitador, essa self saudável, isso pode ajudar muito. Isso pode ser usado também a formação da self para o TDAH. Olhar todo o ambiente, como foi criado, como foi tratado, isso é de suma importância para o TDAH. A análise de sonhos.
A análise de sonhos, uma ferramenta central na psicanálise, pode ser utilizada no contexto do TDAH para explorar conteúdos inconscientes e dinâmicas psíquicas. Sonhos pode oferecer insights sobre questões não resolvidas, ansiedades e conflitos emocionais subjacentes, que pode estar relacionado aos sintomas do TDAH. Ao interpretar os sonhos, a terapia pode desvendar aspectos mais profundos da psique do indivíduo com TDAH, auxiliando na compreensão e manejo dos desafios associados ao transtorno. Integrar essas abordagens psicanalíticas ao atendimento e tratamento do TDAH amplia o quê? A compreensão clínica, indo além dos sintomas manifestos para explorar as origens dinâmicas subjacentes. Isso permite uma abordagem terapêutica mais abrangente, considerando tanto os aspectos conscientes quanto os elementos inconscientes que influenciam a experiência do TDAH. Chegamos ao término da aula de hoje. Próxima aula, eu tenho o capítulo 7, Desafios e Limitações da Psicanálise, até onde a psicanálise pode ir. Eu tenho abordagens complementares, eu tenho considerações finais, eu tenho estudo de casos, está aqui no capítulo 8, eu tenho o capítulo 9, eu tenho considerações finais, e eu tenho alguns testes para vocês aqui. O modelo de entrevista psicanalítica estruturada, eu tenho ferramentas de intervenção, eu tenho grupo de apoio, eu tenho questionário de entrevista inicial para TDAH, eu tenho também, vamos ver o que eu tenho mais aqui, entrevista psicanalítica estruturada, eu tenho várias coisas, eu tenho ferramentas e tarefas para você. Tenho também observação do jogo terapêutico para TDAH, tem várias coisas para a próxima aula. 8h30, eu quero encontrar vocês na próxima semana, a partir das 7h30, às 19h30, vamos tirar as nossas fotos. Marque lá, @psicanalista Michel Silva e @clube Mente Renovada. Vamos ver quem está aqui, os 15 guerreiros que continuaram. A coordenação está aí, a doutora Diana, Aline Silva, Angelita, Cícera, Cláudia Terra, parabéns, Cláudia, Kátia Rodrigues, Daniela, Fernanda Fortunato, Gislene, Leonardo Araújo, Marisete e Angélica Mello. Gente, você que é do Rio de Janeiro, eu criei um evento hoje. Eu não queria fechar o ano sem nada. Eu vou estar postando nas redes sociais. No dia 8, se eu não me engano, 8 de dezembro, é uma sexta-feira, às 9 da manhã, nós vamos ter um café de network lá na confeitaria Bias Fontes, em Mesquita. A partir das 9 horas, acompanhe as redes sociais. Vai ser um encontro network. Eu vou estar dando uma palestra sobre o poder do network para você, psicanalista. Tá? Vai ser lá na confeitaria. Eu vou botar o endereço certinho e lá eu vou fazer a palestra de network e vou fazer o encerramento do ano de 2023. Tá? Agradecendo a Deus pelo encerramento. Foi 2023, foi muito bom para nós, mente renovada e para vocês também. Então, quem é do Rio de Janeiro e quer me encontrar lá, quem não me conhece pessoalmente, quer ir lá na confeitaria Gabi Fonte, ali em Mesquita, muito bom local, e vai ser tremendo essa palestra sobre o poder do network. Eu vou postar nas redes sociais para vocês e nos nossos grupos, tá? Qualquer dúvida, você pode chamar a doutora Diana. Eu falei que hoje a aula foi com boca ruim mesmo, mas foi. Amanhã eu estou subindo para da aula e volto na quarta-feira à noite. Quinta-feira de manhã eu estou em casa. Tá? Um grande abraço para vocês. Essa aula vai lá, se der, vai hoje. Se não der, vai amanhã lá para a plataforma da psicanálise, da psicanálise na prática. Tá? Já vão para 26 aulas lá para ajudar vocês. Eu estou preparando uma aula de terapia de TCC, terapia comportamental cognitiva. Tá bom? Vai ser muito bom. Eu já tive num evento lá também, Sebastião, lá na Fonte. Estou para fazer um evento lá um tempão, já até me convidaram para fazer, eu nunca consegui fazer, mas eu vou encerrar esse café lá, vai ser muito bom. Gente, uma boa noite para vocês. Sintam-se amados por Deus e por mim. Se precisar, manda mensagem e qualquer coisinha fala aí com a coordenadora Diana Rocha. Um abraço para vocês. Fui.